Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Ou alguma sugestão? Manda pra gente. O nosso WhatsApp é 31 99642 8473. Também pela caixinha de perguntas no Instagram ou pela transmissão ao vivo no YouTube da TV Horizonte. Há pouco mais de um ano, ficamos sabendo que um vírus que espalhava por todo o mundo naquela época, nem imaginávamos que causaria tanta dor e sofrimento. Hoje vivemos em um mundo que está exausto. Concorda com essa afirmação? Bom dia, Renê, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia, queridos telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Renê, meu filho, estamos cansados, já levantamos cansado. Essa pandemia está... Mas como você está cansado? Você está preso dentro de casa? Está descansando? Eu posso dizer que essa pandemia é a pandemia de cansaço? Podemos sim, Moninha, porque, no fundo, tudo é uma questão mental, né? Eu costumo dizer assim que as pessoas, quando elas têm muitas tarefas, mas elas estão muito entusiasmadas com essas tarefas, elas estão assim empolgadas e tal, motivadas, a gente não tem cansaço assim, né? O cansaço pode ser físico, mas a mente vai levando, né? Agora, quando a gente não está tão motivado ou tem alguns problemas no meio do caminho, a coisa complica um pouco mais. Então, esse cansaço é mental, Renê. E aí, esse Em grande cansaço medida. mental faz todo o problema no físico? Em grande medida, Moninha, porque, na verdade, a mente ela é muito alimentada por elementos do mundo, né? A nossa relação cotidiana é a nossa mente com o mundo. Isso quer dizer várias coisas, né? As pessoas, o que nós escutamos, o que nós visualizamos no mundo. Então, veja só, por exemplo, você é um aluno, né? Assistindo aula online. Ele tem ali o computador na frente. Ele tem ali, muitas vezes, as câmeras fechadas dos colegas ou mesmo abertas. E vamos comparar isso com uma sala de aula. Na sala de aula, você tem todo o espectro para você. Você sente os cheiros, você visualiza muito mais elementos, você interage com seus colegas, né? Você interage com o professor. Agora, o aluno ir na frente do computador, logicamente, é a necessidade, mas ele não tem a mesma motivação, né? Não tem a mesma motivação. Eu, por exemplo, como professor universitário, eu tenho dado bem as aulas, tenho seguido bem, os alunos creio que estão aprendendo bem, tem um bom feedback dos alunos, mas na sala de aula real, você tem interação. Então, muitas vezes, você fica mais empolgado, você vê, por exemplo, a reação do aluno diante da sua fala, né? Na sala de aula virtual, nem sempre. Então, a aula é a mesma, mas, às vezes, a motivação, o entusiasmo é outro. E quem está trabalhando em home office, às vezes, claro, tem um lado bom, né? Tem um lado muito bom, porque você não perde tanto tempo em trânsito, mas, por outro lado, a interação às vezes não é a mesma, né? A interação com o mundo, e isso tem repercutido muito nas pessoas, né? Nesse sentido. Exatamente, Renê, quando a gente te ouve falar isso, dessas aulas online, o home office, essas mudanças e esses processos de transformação social na pandemia. Então, começou um novo que ninguém nunca tinha vivido. E também os meninos, essa concentração em sala de aula, dentro do quarto, você não tem uma claridade, seu menino está deitado, você desliga a câmera. Então, tudo isso, eu queria que você falasse dessa transformação social na pandemia. Sim, então, eu acho que muitas coisas vieram para ficar, mas, Moninha, eu acredito piamente que nós vamos caminhar para um modelo mais misto de várias coisas, vários processos. Por exemplo, do trabalho, realmente muitas empresas estão agora pensando em manter home office, mas ter, por exemplo, um dia que a pessoa vá no escritório, ou 2 dias. Quer dizer, eu acredito muito, por exemplo, as aulas, realmente em termos de conteúdos, você dinamizou muito as aulas, né? Porque você teve que buscar recursos online, recursos em vários mecanismos aí da internet, o que foi bom.
Mas a sala, isso tem que ser utilizado na sala de aula presencial, né, real. Eu acho que a gente tem que caminhar para uma direção assim, utilizar o que foi bom, o que foi um recurso válido da pandemia, né, durante esse período, mas trazer isso para o presencial, né. Então eu acredito muito que a interação presencial, ela vai ser muito importante sim. No caso dos alunos, eu não acho que podemos substituir aulas, online, eh de simplesmente tirarmos as aulas presenciais, não. Mas nós podemos trazer um lado bom do que foi bom, né, das aulas online. Mas, de fato, o que eu tenho visto na clínica, pela escuta de adolescentes e crianças também, é que eles estão querendo muito voltar. Por mais que tenha, por exemplo, as avaliações são mais difíceis, logicamente, né, avaliações presenciais, mas eles querem, porque eles estão sedentos, assim, com muita saudade da interação com o colega, né. Apesar de ser mais desafiador a aula presencial, né, eles têm mais desafios, mas eles querem voltar, porque eles querem essa interação, eles querem ter mais motivação, né. Então eu acho que a gente vai caminhar para uma terceira via, não é o puramente presencial, não é o puramente online, mas vamos ter, vamos dizer assim, mais presencial. Mas o que ficou no online de bom, né, também deve ser mantido, vamos dizer assim, né. Exatamente. Você fala dos impactos que acontecem nas nossas vidas, bons e ruins. E como a minha mente, né, como eu me comportar, como entender esses impactos em nossas vidas? Então, a gente pode entender de várias formas. Por exemplo, se a pessoa ela está com uma variação de humor muito significativa, muito forte, que ela não tinha antes, né, se ela está tendo uma desmotivação, se ela não consegue mais fazer aquela atividade da mesma forma, né, ou se ela está tendo uma desatenção, né, que não era comum na vida dela, aí são sinais que alguma coisa está errada e ela precisa ter mais estímulos mentais para que ela volte a ter aquele padrão de normalidade que ela tinha antes, né. É importante que eu costumo, falar isso para as pessoas, falar: "Olha, se possível", e muita gente tem feito esse movimento, né, claro, a gente não pode aglomerar, claro, a gente tem que tomar os cuidados, mas procure, por exemplo, a natureza, procure lugares que são isolados, isso é muito bom, né. A gente precisa buscar, assim, esse contato com o mundo natural, com o que está lá fora, né. Não ficar simplesmente isolado, né, ficar isolado num quarto, como algumas crianças, alguns adolescentes estão fazendo, é perigoso. Primeiro que falta estímulo aí, né, ficar só no virtual, por exemplo, né. E segundo que nós não vamos viver assim para sempre, então uma hora nós vamos voltar, e quando voltarmos, precisamos estar adequados a isso. Então nada melhor do que uma transição, né, aos poucos. Vamos, estar em contato com fora da nossa casa, né, com cuidado, lugares que não tenha problemas, né. Aham. Mas isso é importante, a nossa mente precisa ser alimentada de elementos do mundo. O fato da gente estimular o cérebro e trazer mais estímulo, não faz com que a nossa mente fique mais cansada? Ou a verdade não é essa? Quanto mais eu estimulo, mais eu produzo, mais ativo eu fico? Então, depende. Aí a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa ver a qualidade desses estímulos, né. Por exemplo, a pessoa que fica olhando o Instagram toda hora, né, e algumas pessoas fazem isso, adolescentes ou não, aí você tem afetações também constantes, né, porque você vê o tempo todo coisas ali que são conteúdos não só de informação, mas de emoções, né. Então a gente precisa filtrar isso, né, ver até que ponto o mundo ao redor, as informações, o que nós estamos vendo nas mídias, está afetando a nossa mente, o nosso humor, as nossas emoções, né. De fato, assim, a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa ter sim, a mente sempre, animada, a mente sempre ativa, mas também precisamos de momentos de pausa. Precisamos de momentos que a nossa mente está com ela mesma, com nós mesmos, né. Falta isso
para as pessoas, né? O silêncio, ele é bom em alguns momentos, né? A gente ultimamente, Moninha, a gente não está se dando assim o luxo, vamos dizer assim, de não fazer nada. Não fazer nada, às vezes, é importante, mas nada mesmo, né? Não é pegar o celular e ir para o Instagram, né? Isso é alguma coisa. Então, a gente precisa do silêncio, o silêncio é muito importante. Você mesmo sabe, né, como que na mística cristã, no processo de meditação, como que é importante o silêncio, né? A gente descobre muita coisa mais, às vezes, no silêncio do que na palavra, né? Do É que no verdade. falatório, né? É verdade, silenciar o coração, silenciar a mente, né? Escutar, se escutar, escutar o que o seu corpo está falando também, porque a gente pode afirmar que a gente vive numa sociedade cada vez mais ansiosa e deprimida, né, Renê? E você acha que essa ansiedade, essa depressão também é causada pela falta desse silêncio? Eu acho sim. Veja, a gente tem algumas dimensões que são inconscientes, que são próprias nossas, que a gente só consegue acessar justamente com esse silêncio, né? Quando a gente para de tentar encontrar soluções em outras coisas que não nós mesmos, né? Então, assim, hoje as pessoas, elas não param, a mente está ligada o tempo todo. Isso causa o quê? Causa ansiedade. Por quê? Nós somos afetados por essas informações constantes, né? E aí, a insistência dessas informações, dessas afetações, gera um grau tamanho de ansiedade que vai levar a pessoa à depressão. A pessoa cai, a pessoa não, ela se perde nas suas emoções, né? E aí nós temos uma sociedade deprimida, sim, porque uma sociedade do cansaço, uma sociedade que está sempre exausta porque sempre bombardeada de afetos negativos, muitas vezes, né? Então, como que a gente deve fazer? Deve buscar selecionar esses afetos, deve, na medida do possível, nem sempre é possível, mas buscar o silêncio também. O silêncio é uma dimensão humana que é fundamental. A gente descobre muita coisa também com o silêncio, né? Tanto de nós mesmos, quanto do mundo, de verdades, de situações de conhecimento também, né? Então é importante, grandes descobertas científicas, Maninha, ocorreram quando os cientistas eles pararam de pensar e começaram a refletir sobre elementos que estavam ligados ao que eles já tinham estudado. Aí vem o insight, né? E muitas coisas na nossa vida, elas caminham assim, né? Nesse sentido, nessa Ah, pausa. essa pausa tão importante. Na música também se tem a pausa e como aquela pausa é importante para o ritmo da música, né, Renê? Renê, suas considerações finais de tudo que nós falamos, se você acha que gostaria de acrescentar alguma coisa, senão a sua mensagem final para nós. Então, Moninha, telespectadores, eu acho que a gente precisa cada vez mais, a gente está no mundo cansado, a gente tem que fazer duas coisas aí. A gente precisa parar de se cobrar muito, muito exaustivamente, quer dizer, a gente sempre tem limitações e tem que entender isso, né? E segundo, olha, vamos qualificar esses afetos, né? Cuidado, não vamos querer saber de tudo, não vamos querer fazer tudo ao mesmo tempo, vamos fazer talvez menos, mas mais qualificado fazer essa ação cotidiana. Vamos qualificar nossas ações. Ah, é verdade, Renê, a qualidade de vida, né? O próprio Deus disse isso, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância, essa qualidade de vida, o seu Instagram é @dentes_com_z_renê, isso? Isso mesmo, isso mesmo. Renê, muito obrigada toda semana aqui conosco, nosso parceiro tão querido. Deus abençoe o seu trabalho, Deus te abençoe muito aí, viu? Amém, muito obrigado e boa semana a todos. Amém. Vai lá, gente, acompanhe o Renê, @dentesrenê. Sempre tem uma reportagem, sempre tem um artigo lindo para nos fazer crescer, não só a nossa mente, nosso coração, espiritualmente também. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí.